Boa noite, graça e paz. Antes de ler a Bíblia e dar continuidade, só fazer um agradecimento. Na minha opinião, eu quero só agradecer pelo Jairo ter me incluído aqui, mas na verdade o nosso pastor é o pastor Vinícius. Eu apenas sou um colaborador aqui na nossa comunidade. Sou pastor também, mas aqui o nosso pastor, em que todos nós devemos reverência, respeito, é o pastor Vinícius. E eu agradeço muito ao irmão Jairo por ter me incluído aí na homenagem. Muito obrigado à igreja e aos irmãos. É um privilégio estar cooperando, colaborando no ministério do pastor Vinícius. E eu espero, enquanto Deus permitir, continuar aqui colaborando, sendo um dos seus colaboradores, aprendendo com ele no seu dia a dia. Eu não sei quantas vezes vocês falam com o pastor Vinícius por dia ou por semana, mas eu falo com ele diariamente. Todos os dias nós nos falamos. Estamos trocando aí experiência, aprendendo um com o outro. E ele tem me ensinado muito, muito mesmo. Quero, nesse momento, ler a Bíblia com os irmãos. No livro de Atos, capítulo 2. Por favor, vamos ficar em pé. Atos, capítulo 2. Eu vou ler com a participação dos irmãos, Atos 2, de 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. Diz assim o texto: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, e com muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos praticavam as refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvo. Amém? Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós agradecemos porque cremos que o Senhor tem nos abençoado e estar conosco nesse instante. Nós suplicamos a Tua graça, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentados, irmãos. Se eu fosse perguntar aqui para cada um de vocês sobre o que é a igreja, qual é a resposta que cada um me daria? Não sei, cada um vai ter uma resposta. Aqueles que já estão participando da igreja, dessa ou de outra igreja, já há algum tempo, têm uma visão do que é a igreja. Certamente, cada um de nós tem um sonho. Gostaríamos que a nossa igreja fosse a melhor igreja. E é sobre a igreja que eu quero falar um pouco. E eu quero fazer uma observação antes de dar continuidade. Em nenhum momento eu vou estar falando que essa igreja, a qual vou estar falando,
não faz o que vou dizer. Já faz muitas coisas, as quais eu estarei fazendo referências, a qual a Bíblia fala no texto. Mas quero, a partir dessa minha fala, motivá-los, desafiá-los a se comprometerem cada vez mais com a sua, com a minha, com a nossa igreja recomeçar. Essa é a nossa intenção. E, diante disso, vem uma pergunta, ou vem um tema, algumas características de uma igreja contemporânea relevante. E eu vou apontar aqui para os irmãos algumas características de uma igreja contemporânea relevante. E eu começo dando continuidade à pergunta que fiz: o que é a igreja? Dentro do pouco que temos conhecimento, temos lido, a palavra igreja vem do grego, chamado eclesia, que quer dizer congregação dos santos, chamados para fora. É um local de reunião. Também, lá do hebraico, carral, congregação. Igreja é uma associação de voluntários, de cristãos regenerados e transformados. A igreja deve olhar para sua realidade da perspectiva da fé para dentro e para fora. A igreja não deve olhar só para ela internamente, mas ela deve olhar para ela internamente e para fora. A igreja é um organismo fundamental, muito importante para Deus e para a salvação do mundo. Onde nós estamos como igreja e onde nós queremos chegar como comunidade, como igreja. Hoje temos falado, ou temos ouvido muito nas empresas e até nas igrejas, uma palavra que chama-se pertencimento. Eu pertenço a essa igreja? Quando eu pertenço a uma comunidade, a uma igreja, eu tenho comprometimento com ela. Eu me envolvo com essa comunidade. Eu aprendo, eu quero ensinar, eu quero ajudar, eu quero colaborar com essa comunidade. Porque eu me sinto pertencente. Estou fazendo parte dessa comunidade. Quem mora em um bairro, trabalha numa empresa e não se sente pertencente àquele bairro ou àquela empresa, para ele tanto faz como tanto fez. Mas quem se sente pertencente a uma comunidade da fé, a uma igreja, precisa vir aqui, estar aqui a cada semana, e não só nas reuniões aqui dominical, mas aonde quer que eu esteja, eu devo estar agindo, pensando como igreja, fazendo parte desta comunidade. É muito, muito importante que eu e você estejamos cada vez mais envolvidos com a nossa igreja. Quem vive pensando, quem vive no passado, não vive bem o presente. Por que eu digo essa palavra? Porque às vezes, eu, como vim de uma outra comunidade, e muitos outros irmãos, corremos o risco de dizer assim: lá na minha comunidade anterior, lá na minha igreja anterior, isso era melhor, isso era bom, isso era sim, positivamente, mas só que eu não estou lá, eu estou agora aqui. É aqui em que eu devo envolver-me, ter comprometimento com a minha comunidade, recomeçar. Você sente que a nossa igreja faz parte do nosso município de Naviraí? Você tem compromisso e responsabilidade com a nação brasileira? Não tem nada melhor do que quando a igreja está vivendo ou realizando, fazendo com alegria o seu papel de igreja.
incluindo pessoas, abençoando pessoas, desafiando pessoas. Talvez devêssemos, às vezes, em alguns momentos, sermos mais ousados, dizendo assim: posso lhe ajudar? Posso orar por você? Pelo meu vizinho, pelo seu vizinho, pelo meu colega de trabalho, por pessoas da comunidade? E às vezes nós colocamos alguns obstáculos para estar cooperando, colaborando com a minha igreja, com a sua igreja. Mas vamos olhar para um texto bíblico, e eu lembro de um deles, Zaqueu. Jesus passando, entrando de Jericó, e ele queria ver Jesus, estar com Jesus. Ele correu, subiu a uma árvore para ver e se encontrar com Jesus. Ele esforçou-se para estar com o nosso mestre Jesus. No texto que eu li, eu quero trazer para vocês, pelo menos, 3 pontos, 3 aspectos que eu entendo que deva ser viver uma igreja contemporânea, que são temas que eu digo de uma igreja relevante. Olhando para o texto que li, por gentileza, vamos olhar para o texto juntos. O texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, o ensino doutrinário da comunidade. Eles se dedicavam a esse ensino para conhecer os princípios bíblicos da fé. Qual a consequência quando alguém se dedica ao ensino, ao conhecimento do ensino da Bíblia, da fé? Qual é a consequência? Ele não vai ser levado por qualquer outra informação que não tenha uma base bíblica. E ontem, minha esposa e eu assistimos um filme, parece-me que é Caminho da Fé, e um bispo, um filme evangélico, ele era sucesso, e de repente passou uma frustração, uma decepção na sua vida, e ele incorporou esse pensamento equivocado à sua prática da fé. O seu tio morreu, e ele não o ajudou, e agora ele vai pregar um evangelho totalmente fora dos princípios os quais ele pregava antes. Mas só vai seguir, ou só vai tomar a decisão de estar em uma comunidade distante dos princípios da fé, quem não tem base da fé, dos seus conhecimentos bíblicos. Por isso é muito importante, agora, retomando a escola bíblica, venha a EBD, participe da EBD, participe de tudo aquilo que a nossa comunidade oferece a você, para você crescer, para que você não seja levado a qualquer vento de doutrina, para que você tenha o conhecimento e tenha base para você permanecer firme na fé. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se eu não tenho convicção do que eu creio, da palavra de Deus, qualquer pessoa chega e ensina qualquer princípio e eu posso segui-lo. Por isso a importância de eu e você lermos a Bíblia, participarmos aqui dos momentos de orações, a EBD, mais uma vez repetindo, porque essa igreja, que é chamada igreja primitiva, os apóstolos estavam fazendo o quê? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Por que eles se dedicavam? Porque eles tinham a necessidade de conhecer cada vez mais da palavra, e eles sabiam da importância desse aspecto de conhecer a Bíblia e de conhecer a palavra de Deus. Portanto, é fundamental que eu e você tenhamos conhecimento da palavra para saber transmitir a minha ou a sua fé de forma criativa, contextualizada, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. O pastor Vinícius conhece uma igreja lá em Fortaleza,
pastor Armando Bispo, Igreja Batista Central, e eles têm reunião de jovens. Tem um banner. Aquele banner, dentro do local de reunião dos jovens, tem lá a missão, tem a visão, tem o texto bíblico, que eles estão sempre lendo e relendo, para que os jovens não esqueçam os seus princípios, a sua base, aonde eles querem chegar como união de jovens e como igreja. Assim, eles estão sempre fazendo algo que eles chamam lá de encontro facilitador. A igreja promove vários eventos na cidade, como encontro facilitador. Talvez você pergunte, mas a igreja que tem que fazer, é o pastor Vinícius que tem que organizar. Não, uma reunião na sua casa, um jantar na sua casa, um lanche aqui na nossa região é como um chipa. Se fosse lá no Goiás, pamonha, se fosse em Minas, pão de queijo, lá na terra do pastor Vinícius, o churrasco. Sei que também aqui o churrasco é comum. Mas qualquer reunião que eu e você possamos fazer, isso é um encontro facilitador. O que é encontro facilitador? É o momento onde nós podemos ter comunhão, testemunhar as pessoas e elas possam se aproximar de alguém que tem convicção da sua fé. E quando chegar o momento de vir à igreja, de estar em um momento em igreja, essas pessoas virão com alegria. Deus pode tocar ao coração delas e elas mudarem as suas vidas a partir de você e eu. O encontro facilitador, ter momento de comunhão com as pessoas, fora da nossa comunidade, fora da nossa igreja. Mas o texto bíblico que eu li, ele destaca uma outra coisa, eu quero trazer para vocês, que diz assim o texto, voltando, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E a comunhão. A palavra comunhão vem da palavra grega chamada koinonia. É muito mais do que estar junto. Fazer as refeições juntos. É intimidade. Ter um negócio junto. Ter uma sociedade em comum acordo. Não é só tomar um cafezinho, mas é ter uma intimidade com as pessoas. Por isso, é muito importante que eu e você desenvolvamos comunhão com as pessoas. Confiança, repartir, se preocupar com o outro, contribuir com o bem-estar do seu próximo. E tem uma pergunta que eu costumo fazer para muita gente: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Às vezes as pessoas me respondem assim: o meu próximo é meu pai, minha mãe, meu irmão, meus familiares. Tá tudo certo, não está errado. Mas eu quero só acrescentar algo a mais. O seu próximo, o meu próximo, é aquele o qual eu me importo. É aquele o qual eu me importo. Se tem um irmão da nossa comunidade tendo uma necessidade e eu tomei conhecimento, eu preciso me importar, eu preciso ajudar, eu preciso orar com ele, estar com ele. Se tem um colega de trabalho que precisa de ajuda, de uma orientação, eu preciso estar com ele, orar com ele, ajudá-lo, visitá-lo. O meu próximo é alguém o qual eu me importo. Se eu não me importo com as pessoas, com o meu vizinho, ele não é o meu próximo, ele até está perto de mim, mas o meu próximo. E aí nós vamos ver na Bíblia, não vou ler, mas vocês conhecem a parábola do bom samaritano, aonde vem alguém que foi roubado, assaltado, os salteadores lhe bateram, tomaram seus pertences, e vem alguém no animal, a cavalo, vamos contextualizar para hoje, vem num carro, o ajuda, leva para o hospital. Quando eu morava em São Paulo, a gente brincava assim, nesse texto, que era um corintiano cuidando do palmeirense. Esse é o próximo. Porque são duas pessoas que não se falavam. Quando a gente vai olhar no texto, esse que parou era de uma região que era inimiga do outro. O meu próximo
é aquele o qual eu me importo. O texto bíblico diz que ele ajudou aquele homem, levou para uma enfermaria, pagou tudo, ajudou a tratar dele, foi embora e disse: olha, na volta, se tiver mais alguma coisa, eu vou pagar. Esse sim importa. Mas precisamos cada vez mais aprender isso, se preocupar com os outros. Como eu disse no início, que eu estou diariamente falando com o nosso pastor, e eu sei do trabalho que ele realiza, das visitas que ele tem feito, das pessoas às quais ele tem ajudado, mas é muito importante que eu e você também estejamos juntos, olhando para quem é o meu e o seu próximo, para interagirmos uns com os outros, para sermos bênção, para contribuirmos para o bem-estar do meu e do seu próximo. O individualismo, nesse nosso mundo que eu estou chamando odierno, a secularização, tem contribuído para termos uma vida em comunidade menos significativa, expressiva e relevante, e sem expressarmos os valores cristãos em sociedade. As pessoas não estão dando mais valores às questões espirituais de Deus, porque estão correndo tanto que Deus não é mais importante. Não quero entrar em questão política, não é essa a minha praia, mas é tanta gente cada vez mais distante de Deus, e está todo mundo achando que está tudo normal, é isso mesmo. Preciso eu pensar aonde eu estou, com quem estou vivendo, o que estou falando, para que eu possa não estar aderindo a princípios que me distanciam de Deus. Estejamos atentos a essas coisas. E se fôssemos aqui abrir um outro texto, não vou abrir, mas só vou referir, o pastor Vinícius, no domingo retrasado, pregou sobre isso, sobre a comunhão. Aliás, a música que eles cantaram, do Fernandinho, bem legal, bem de acordo com o que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 31, vai falar que a igreja é como se fosse um corpo. E cada parte desse corpo, o corpo tem partes, tem membros. E a mão não pode dizer que ela é mais importante do que o braço. E o olho não pode dizer que ele é mais importante do que a cabeça. Todos nós que somos membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, somos todos nós muito, muito importantes. Precisamos estar atentos a isso para levarmos essa palavra de unidade, de comunhão, de proximidade uns com os outros, a importância de andarmos juntos, reconhecermos os valores de cada membro. Cada um tem os seus dons, cada um de nós aqui tem um dom, o pastor nos ensinou isso recentemente. Precisamos agora colocar esses dons a serviço do reino de Deus, aonde quer que eu esteja. Tem uma pessoa que minha esposa e eu conhecemos, é o irmão pastor Leandro. Se ele vier dirigir o louvor aqui, ele sozinho, ele dirige e canta como se tivesse 1000 pessoas. Logo ele é uma pessoa de 2 metros por aí. É uma empolgação, é uma alegria. Ele tem um compromisso, ele tem uma disposição para falar, para cantar. Você vai na igreja dele, fui pregar recentemente, 50 pessoas, um barraquinho de madeira, e ele está ali cantando, louvando, como se fosse ali para 1000 pessoas. Ele está comprometido com a palavra, ele está muito alegre, cada um tem o seu dom, é o dom dele, eu já não sou assim. 2 jovens, Jairo já ouviu essa história, ouvimos isso lá em Fátima do Sul, americanos. Um foi estudar arte cênica, o outro foi estudar teologia. Depois de um tempo, alguns anos, já formado, cada um exercendo a sua função, o que era pastor, formou em teologia, tornou-se pastor. O que estava agora exercendo a função na parte de teatro, da arte, estava na cidade daquele que era pastor.
E aí marcaram um café. Depois de 3 semanas que aquela companhia de teatro estava naquela cidade, o pastor pergunta para aquele que se formou em arte cênica: eu estou percebendo que já tem 3 semanas que a sua companhia está aqui no nosso município, nossa cidade, e sempre é cheio lá. E a minha igreja, que eu estou aqui há mais de 6 anos, poucas pessoas vão à igreja, a não ser os que já são de lá. E o que formou-se em arte cênica, no teatro, disse assim: é porque eu falo uma mentira como se fosse verdade. E muito provável você fala uma verdade como se fosse mentira. É esse compromisso, essa palavra, onde quer que eu esteja, você e eu devamos estar falando do amor de Deus, falando de Jesus às pessoas, para que elas possam ver que realmente vale a pena ser um cristão. Falar com convicção. E precisamos ter essa convicção, expressá-la, vivê-la, aonde quer que nós estejamos. Não estou falando que vamos agora sermos loucos, sair pela rua com a Bíblia na mão. Não é isso que eu estou falando. Pode ter a Bíblia na mão, mas aproveitarmos as oportunidades, sermos sábios para falarmos de Jesus às pessoas, aproveitando as oportunidades. Às vezes tem alguém que está dizendo assim: prega para mim, fala para mim, e eu não falo. Precisamos pedir a Deus sabedoria, aonde quer que nós estejamos, para falar do amor dele às pessoas que estão à nossa volta. Olhando para o texto, mais uma vez, diz assim, o texto, versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Um outro aspecto, característica de uma igreja relevante, contemporânea, é ter a convicção da importância do seu crescimento, de sua comunidade. O Senhor ia acrescentando a cada dia o Senhor acrescentava pessoas àquela igreja. A cada dia as pessoas iam chegando àquela comunidade. E aqui algumas pessoas que têm filhos ainda pequenos, o normal de uma criança é até 10 anos, ela está na escola, está falando, está desenvolvendo, crescendo. Se algum fato aconteceu, essa criança não está se desenvolvendo, os pais vão levá-lo ao médico para uma avaliação. Que é natural o crescimento, desenvolvimento saudável dessa criança. Correr bem, falar, comer, crescer. Se ela tiver alguma dificuldade, o médico vai estar apontando. A mesma coisa uma igreja. Somos uma igreja nova, aqui na Viraí. Se não me falha a memória, 1 ano e 6 meses, mais ou menos 5 meses. O normal dessa igreja, dessa comunidade, é crescer, desenvolver-se. Mas, se não crescer, alguma coisa está acontecendo. Como fiz referência no livro de Coríntios, capítulo 1, capítulo 12, de 12 a 37, o corpo precisa estar junto, unido um com o outro, cada parte, cada um usando o seu dom, para que haja crescimento. Se cada um usar o seu dom, vai ter crescimento. Se cada um não usar o seu dom, vai ter um peso, uma carga muito grande para o nosso pastor. Eu e você precisamos estar atentos para cooperar, usar os dons que Deus tem nos dado. Portanto, tendo como parâmetro a igreja primitiva, é inadmissível não crescer. O argumento que alguns às vezes falam nas igrejas, é muito comum a gente ouvir isso. Mas a minha igreja, ela não tem muitos membros, mas é porque nós preservamos lá
pela qualidade. Não é só a qualidade, também a qualidade, mas o crescimento é natural. Assim como uma criança é natural crescer, natural também a igreja desenvolver-se, mas vai precisar que eu e você usemos os dons que Deus tem nos dado. E aqui nesse texto, nós estamos vendo que a igreja está crescendo, a igreja está orando, a igreja está se desenvolvendo, e cada dia ia se acrescentando mais e mais pessoas. É urgente que eu e você tenhamos atitudes relevantes em prol daqueles que ainda não compreendem que Jesus Cristo é a solução para a sua vida, para a sua família, para o nosso município, para o Brasil e para o mundo. Portanto, quero desafiá-los a contribuir com a comunidade, a nossa comunidade, a comunidade fora, para que possamos viver em comunhão uns com os outros, tenhamos atitude de paz, de amor, de justiça. Eu creio que minha família, a minha comunidade, precisa de Jesus de Nazaré. Então quero que Deus me dê mais sabedoria, criatividade, para eu falar do amor, da palavra de Deus, da palavra de salvação a todos. Essa é a minha oração. Espero que essa seja a sua oração, para que as pessoas possam crer, ter Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas, às vezes, tem pessoas que estão falando coisas que não edificam, que não ajudam. Não sei quantos já assistiram o filme Quarto de Guerra, o Quarto de Guerra. E ali tem uma senhora que ela tem na sua casa um quarto, um espaço de oração. E ela, ao conviver com uma outra pessoa que contracena com ela, ela percebe que aquela pessoa sempre está falando coisas negativas da sua esposa, do seu marido. Às vezes nós estamos falando ou fazendo coisas que não agradam a Deus, ou fazendo comentários desnecessários. Precisamos fazer ou contribuir, falar, para que mais e mais pessoas possam crescer e chegar ao conhecimento de Jesus. Façamos do ano de 2021, mesmo estando no mês 6, verdadeiramente um ano novo, um ano novo, pensamentos novos, atitudes diferentes, pensamentos novos, atitudes diferentes. Essa igreja primitiva, que é a base para as nossas igrejas cristãs do mundo, era uma igreja da oração, era uma igreja que estavam vivendo todos em comunhão e se preocupavam em crescer. Consequentemente, para que o mundo conheça Cristo, precisa que eu e você possamos viver cada vez mais a fé cristã, olhando para esses aspectos que eu mencionei. Quero encerrar com uma palavra de um vídeo que eu creio que vocês já devem conhecer. Os jovens estão sempre atentos à internet, conhecem tudo da internet, que é um videozinho chamado Ubuntu. O que é Ubuntu? É a história de um sociólogo que vai conhecer uma tribo e ele está ali nas suas pesquisas. Ele teve a ideia de juntar um cesto de balas, de bombons, e põe em um lugar atrás de uma árvore e diz assim para as crianças que estavam com ele no seu experimento, disse: fique ali, todos deem a mão. Agora, quem chegar, melhor, deem a mão não, todos fiquem lá, e
e quem chegar primeiro, aonde está aquele saco com balas, com bombons, poderá degustar sozinho, comer. As crianças ficaram todas elas uma ao lado da outra, deram a mão uma para a outra, correram até lá juntas, pegaram o cesto e começaram a comer juntas. E aí um disse para o sociólogo: Ubuntu, tio, como que uma de nós poderia comer, degustar todas essas balas sozinhos? Nós somos o que somos porque somos todos nós. Nós somos o que somos porque somos todos nós. Nós somos o que somos porque somos todos nós. Quanto mais nós estivermos aqui unidos na palavra, no princípio, na orientação, na submissão ao nosso pastor, vivendo a palavra, nós vamos crescer como igreja, como pessoa, como família. Que Deus me abençoe, que Deus lhes abençoe, que possamos crescer como igreja, vivendo esse princípio, em nome de Jesus. Obrigado.